Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente está mais uma vez aqui reunido dessa forma menos próxima, né? Mas dentro da solicitação que foi feita, já que o professor do segundo período do segundo horário não ia dar aula presencial, a gente está fazendo também, lançando mão desse recurso que nos aproxima, né? De alguma forma. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão iniciada na aula passada sobre teoria da norma e teoria do ordenamento jurídico. Hoje, especificamente, a gente vai iniciar com o final da aula anterior, que é falando sobre o ordenamento jurídico. A gente já falou na aula anterior... Boa noite, Lívia. A gente já falou na aula anterior que a compreensão da norma jurídica é fundamental para que a gente possa trabalhar, já que, por mais diversas que sejam as formas que as correntes epistemológico-jurídicas enxergam a ciência do direito, o seu objetivo, o seu método, o seu objeto, invariavelmente, essas correntes, elas se valem de uma compreensão de norma jurídica, seja para tê-la como único objeto da ciência, seja para tê-la também como objeto da ciência, mas não o único objeto. Então, pelo que vocês já expuseram na segunda unidade, do justnaturalismo até as teorias marxistas, a gente não pode evitar tratar de norma jurídica, certo? Então, pessoal, hoje a gente vai falar de uma outra teoria agregada à teoria da norma jurídica, que é a teoria do ordenamento jurídico. Essa teoria é relativamente recente, porque até basicamente o século XIX não havia um entendimento do trabalho, um labor específico de sistematização do direito. Então, o direito era tido como um apanhado de normas, né? Um aglomerado de normas, sem uma coerência, sem uma sistematização que é própria do que se denominou depois de ordem jurídica, ou ordenamento jurídico, ou sistema jurídico. É sobre esse sistema que a gente vai falar na aula de hoje, né? Que a gente vai iniciar a aula de hoje, certo? E aí, para isso, eu vou retomar aqui. Peraí, acho que Parece que eu tô destreinado ainda, viu? Peraí. Vocês estão vendo o slide, a minha apresentação? Só um minutinho. Não, professor, não dá para ver, não. Espera aí. E agora? Também não. Não está nem carregando? Não. Espera aí. Pronto, agora está carregando alguma coisa. Apareceu. Teoria do ordenamento jurídico. Perfeito, pronto. Bom, então a gente veio falando de norma jurídica, né, da sua especificidade, a gente falou dos elementos da norma jurídica, desde a sanção até os elementos espacial, temporal, a gente já falou de validade, eficácia, vigência da norma jurídica, né? E hoje a gente vai falar sobre o ordenamento jurídico. Então, como eu disse a vocês, o ordenamento, quando a gente fala em ordenamento jurídico, a compreensão que se tem é a de um sistema. Vocês, nos seus estudos lá do ensino médio, mesmo do ensino fundamental,
lembram do que significa um sistema? Quando a gente fala assim, há uma interpretação sistemática, ou uma abordagem sistemática, ou sei lá, uma preocupação sistêmica, né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou vendo o chat, não. Se vocês estão digitando. Bom, já que ninguém se voluntariou a falar sobre isso, né? Vou rememorar aqui a compreensão do sistema. O sistema, ele precisa ter elementos internos, né? Então, se você vai, sei lá, um sistema numérico, os números são os elementos, né? Então, tem o sistema, o sistema de sinais, né? Um sistema social, né? Ele vai ter elementos de que ele se constitui, né? E também regras para possibilitar as relações entre esses elementos. Esses elementos reunidos é o que a gente chama de repertório do sistema, certo? Então, se a gente vai, por exemplo, falar de dentro da música, as notas musicais poderiam ser os elementos, né? A reunião das notas musicais poderia ser o repertório de um sistema musical, certo? E aí, a gente tem como uma estrutura desse sistema justamente as regras que determinam as relações entre esses elementos. Trazendo para a área do direito, né, para a compreensão do ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico também segue essa mesma ideia. Eu preciso, para considerar o ordenamento jurídico um sistema, eu preciso de um repertório, que aí os elementos podem ser normas jurídicas, podem ser outros fatores extranormativos. Lembrem-se do que a gente falou sobre o âmbito da norma, o programa da norma de Friedrich Miller, né? Então, para Miller, a norma ela é mais do que o texto. Então, ela abrange outros elementos também que vão possibilitar ou facilitar a sua compreensão e sua aplicação. E eu tenho um repertório, e aliás, eu tenho uma estrutura, que é que vai determinar a relação entre esses elementos. Vocês já devem estar se lembrando, né, de alguma coisa parecida que foi tratada lá na apresentação de vocês, que é justamente a ideia de Kelsen de separar a estática jurídica da dinâmica jurídica. O que é que Kelsen falava em sua estática jurídica, né? Se vocês observarem aí na Teoria Pura do Direito, o livrinho que eu estou aqui nas minhas mãos, aqui, ó, no sumário, a gente vai ver na estática jurídica um estudo da sanção, do dever, do direito subjetivo, do sujeito, né? Da relação jurídica, da personalidade jurídica e assim por diante, certo? São os chamados aspectos estruturais que a gente vai começar hoje. Essa é a estática jurídica. Basicamente, nesse capítulo, Kelsen vai estudar a norma, não a norma de um direito positivo especificamente, mas a norma dentro da ideia de teoria geral do direito, certo? O que significa sanção? O que significa relação jurídica? O que significa direito subjetivo? Dever jurídico? Esse mundo esse capítulo de Kelsen vai, portanto, se preocupar basicamente com os elementos desse sistema jurídico, certo? E de que é que vai cuidar a dinâmica jurídica? O pessoal aí do grupo 4, quer que se recorda de que é que vai tratar a dinâmica jurídica?
Não? A dinâmica... Pois não. Boa noite. A dinâmica jurídica é esse ordenamento das leis, quer dizer, a formação de novas leis a partir de uma lei que autorizou aqui uma nova lei com um conteúdo, às vezes até distinto, seja feita. Perfeito. Perfeito, José. A dinâmica jurídica, como você falou, vai se preocupar como é gerada a norma jurídica, né? Então, vamos lá. Eu sei que, como vocês falaram na apresentação de vocês, eu preciso buscar, né? Deixa eu só aqui autorizar alguém, tá? Eu preciso buscar um fundamento de validade para que eu possa dizer que uma norma ela tem aplicabilidade, certo? Então, por exemplo, quando eu olho para uma lei, para que eu saiba, para que eu averigue se essa lei é válida, eu preciso saber se existe para ela um fundamento de validade. E onde é que eu vou buscar esse fundamento de validade? Na Constituição. A Constituição vai determinar qual é o órgão competente para elaborar leis dessa natureza, qual é o quórum necessário, certo? Qual é o ente federativo responsável por isso, como essa lei pode se materializar, se ela pode existir se ela se compatibiliza com o texto constitucional, certo? Então, a dinâmica jurídica vai observar a necessidade, deixa eu admitir aqui, a necessidade de relação entre esses elementos, certo? Por isso que eu disse a vocês que é uma preocupação bem recente, porque até então não havia essa preocupação de ter dentro... Peraí, pessoal, aqui. O pessoal está chegando aqui aí. Como eu estava dizendo, existe a necessidade de compreensão de como é que existe a relação entre esses elementos, né? Então, por exemplo, se vocês observarem o sumário de Kelsen, na dinâmica jurídica, ele vai tratar do fundamento de validade da ordem normativa, certo? Da estrutura escalonada da ordem jurídica, e aí a gente vai ter aqui expressa aquela ideia que geralmente é atrelada atrelada a Kelsen, que é o de pirâmide, né? A relação entre as várias fontes do direito, certo? E, eventualmente, os conflitos entre as normas, ok? Então, pessoal, o que a gente observa? Kelsen já visualiza, já vislumbra a necessidade de organização em um sistema desse repertório e dessa estrutura jurídica, certo? Está bem compreendido? Bom, dentro dessa perspectiva, quais são os problemas essenciais que podem ser resolvidos no âmbito da teoria do ordenamento jurídico? O primeiro deles é o da hierarquia normativa. Inclusive, o próprio sumário dá conta dessa preocupação expressa por Kelsen. Porque quando eu tenho várias normas, ou seja, vários elementos dentro desse sistema, eu tenho que organizar esses elementos. Já que esses elementos podem não ser consonantes, certo? Para isso, Kelsen, como os demais teóricos, né, da teoria do ordenamento jurídico, vão construir essa hierarquia para dizer, por exemplo, que uma lei ela se sujeita, ela se submete, se subordina
à Constituição, para dizer que um decreto tem que ter consonância com a lei e com a Constituição, e assim por diante, certo? Basicamente, dentro do que a gente observou, a pirâmide de Kelsen, ela vai nos trazer a ideia gráfica do ordenamento jurídico. Porque se eu tenho, por exemplo, um ato que me nomeia como professor da UFRN, você pode questionar, peraí, mas esse ato ele está baseado em quê? Esse ato ele foi decorrente de um concurso público que aconteceu no ano X. Mas esse concurso público ele foi autorizado com base em quê? Tem uma lei do Magistério Federal que disciplina a contratação, né, a realização do concurso público para cargo efetivo de professor das universidades federais em todo o Brasil. Sim, mas essa lei do Magistério Federal, ela tem como base o quê? A gente tem tanto a lei de diretrizes e bases da educação, mas de forma supra a própria Constituição. Já encontrei, então, o fundamento de validade daquela portaria que me nomeou. Entende? É essa ligação que é o trabalho próprio do ordenamento jurídico, dentro da ideia de fazer um todo coerente, sistêmico, compreensível, como um conjunto, certo? Ligada a essa primeira característica, ou esse primeiro problema próprio da teoria do ordenamento jurídico, está a resolução de antinomias, a resolução de choques, de conflitos entre normas. Se eu tenho uma lei que diz que o prazo de apelação é de 15 dias, eu tenho outra lei que diz que o prazo de apelação é de 10 dias, qual que deve prevalecer? Aí a gente vai encontrar aqueles vários critérios, né, que a gente já discutiu nas aulas anteriores, que é o critério, a gente pode recorrer ao critério cronológico, ou seja, a lei mais recente vai se sobressair em relação à anterior, pode ser um critério de hierarquia, né? Uma norma constitucional ela se sobrepuja à norma infraconstitucional, ou pode ser uma norma de especialidade. Se eu tenho prazo de apelação dentro do Código de Processo Civil, e eu tenho, por exemplo, na CLT, que regula o processo do trabalho, que também é um processo civil, mas é um processo civil com algumas peculiaridades. Se eu tenho um prazo lá distinto do estabelecido no Código de Processo Civil, esse, pelo critério da especialidade, vai prevalecer. Certo? Bom, então, dentro da ideia, dentro da teoria do ordenamento jurídico, a gente se preocupa com a hierarquia normativa, com a resolução de antinomias ou conflitos normativos, certo? E também com as lacunas do direito. Até porque a própria ideia de ordenamento jurídico pressupõe a compreensão de um ordenamento perfeito, ou seja, em que não existem lacunas, certo? Só um minutinho, pessoal. Que desistiu. Que não existem lacunas, certo? Dentro dessa perspectiva, se houver alguma obscuridade, alguma falha no âmbito do direito, essa falha tem que ser preenchida a partir da ideia do ordenamento jurídico. Por isso que Norberto Bobbio, que tem um livro chamado Teoria do Ordenamento Jurídico, vai dizer que se o ordenamento jurídico ele prevê as formas de preenchimento de lacuna, a gente pode estar diante de um ordenamento jurídico formalmente pleno, formalmente perfeito. Entende? Vocês se lembram de algum instrumento que a gente pode utilizar para preenchimento de lacuna, que a gente viu nas aulas anteriores? Alguém lembra?
Professor, eu não sei se eu estou sem memória, mas tem a jurisprudência? A jurisprudência pode ser útil nesse sentido também. Letícia fala aqui no chat, princípio. O princípio, né? Perfeito, Letícia. O princípio, o que mais? Os costumes preterlegem, a analogia, né? Os princípios gerais de direito, como a gente viu lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Então, são várias ferramentas que o ordenamento jurídico dá. Inclusive, a própria lei estabelece o preenchimento de lacunas a partir desses caminhos, né, a partir desses instrumentos, para que a gente possa ter um direito, um sistema completo, inteiro, sem falhas, certo? Isso no aspecto formal. Então, o que a gente pode concluir com isso? O direito admite lacuna, mas o ordenamento jurídico não. Eu posso ter lacuna na lei, mas o ordenamento jurídico tem que fornecer instrumentos para que essa lacuna seja preenchida. Certo? Esse é um problema da teoria do ordenamento jurídico. Compreendido? E também constitui problema a ser tratado no âmbito da teoria do ordenamento jurídico a inter-relação entre diversos ordenamentos jurídicos, certo? Então, vocês viram lá, quando a gente estudou direito internacional privado, como é dificultosa a relação entre os diversos ordenamentos estatais, né, no mundo inteiro, porque isso exige essa inter-relação, certo? Então, cada país tem sua soberania, inclusive para disciplinar as condutas dos seus cidadãos, né, das pessoas que estão em seu território, soberania para isso. Mas eu preciso prever também situações em que os ordenamentos jurídicos se relacionam, eles entram em contato, certo? Porque, afinal de contas, por exemplo, hoje, alguns crimes cibernéticos ou tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, eles não obedecem a limites territoriais de um Estado. Eles, muitas vezes, são cometidos envolvendo vários estados, né, vários países. Quem assistiu O Golpista do Tinder, né, aquela série da Netflix, bem escabrosa, deve se deparar com essa situação. O golpista, ele atuava em vários países europeus, né, e isso lhe garantia, inclusive, uma certa impunidade. Tanto que é estarrecedor perceber que quem o encurralou, vamos dizer assim, não foi a polícia, não foi uma investigação estatal, mas uma investigação jornalística, né? O que choca bastante. Os estados demonstraram, assim, a incapacidade de dialogar para resolver um problema que estava afligindo vítimas dos mais diversos estados. Certo? Bem compreendido, pessoal, a questão do ordenamento jurídico? Sim. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo, pronto. Então, como a gente vai partir para um outro tema, eu vou suspender aqui a gravação, certo?